Comunicação feminina. Vamos primeiro falar e entrar num acordo o que é comunicação, tá? O que é comunicação? Comunicação deriva da essência da palavra diálogo, que vem da etimologia da língua grega, que significa dois sabem, de dois, logos saber, dois sabem, tá? Diálogo, então, é uma troca, é uma comunicação, é um intercâmbio de informações entre pelo menos duas partes desarmadas e dispostas a trocar. E continuando a desconstrução da comunicação feminina. Por que feminina? Existe algo diferente da comunicação masculina e da feminina? E qual que é a diferença entre ambas as comunicações? Então, respondendo direto e reto, sim, existem diferenças drásticas. Essas diferenças, elas nascem da própria intenção, que é o propósito da comunicação. O que define se uma comunicação vai ser masculina ou se vai ser feminina é a intenção. E a intenção está vinculada com o propósito da comunicação. Então, quando o propósito é masculino, e aí a gente pode entender o que é energia psíquica masculina. Tomem muito cuidado, seguidores, seguidoras, alunos e alunas e curiosos e curiosas. Quando eu falo feminino e masculino, eu não estou falando homem e mulher. Estou falando energia psíquica masculina e feminina. Homens podem usar energia feminina. Mulheres podem usar energia masculina. Quando o homem é maduro, ele consegue usar energia feminina sem perder a masculinidade. Quando a mulher é madura, na sua feminilidade, ela consegue usar a energia masculina sem perder a feminilidade. Esse é um conceito chave que eu falo em todas as minhas aulas sobre energia psíquica masculina e energia psíquica feminina. Porque muitas vezes eu falo como é o homem feminino ou como é a mulher masculina. Quando eu falo homem feminino, é porque o homem feminino é o homem que foi tomado à força pela energia sombria da ânima. É o feminino sombra. Mulher masculina é a mulher que foi tomada pela energia masculina sombria do ânimos. Ela não escolheu deliberadamente usar a energia masculina. Então não vem com uma qualidade de virtude consciente. Não é uma ação consciente, é uma reação compulsiva. Uma neurose. Assim como o homem feminino é um neurótico, uma mulher masculina é uma neurótica. Neurose, segundo o grande psicólogo Carl Jung, nada mais é do que infantilismo. Infantilismo é um termo técnico na psicanálise para não ser adulto. Só adultos conseguem se comunicar. Só adultos conseguem dialogar. Agora, voltando para a explicação do que é comunicação feminina e masculina, vai depender do propósito. E o propósito vem da intenção da comunicação. Quando o propósito é masculino, por exemplo, o que é um propósito, uma intenção de uma comunicação masculina? Conquistar um território, seja ele físico, psíquico ou espiritual, tá? E a gente consegue identificar, isso é uma comunicação masculina. Desvendar um mistério desconhecido é comunicação masculina. Obter um resultado objetivo, fala pragmática, é um resultado, é uma comunicação masculina, um propósito masculino. A manifestação mais explícita que existe da comunicação masculina é o comando militar. O comando militar é a expressão mais explícita e intensificada, não vou falar que é extrema, porque é um ambiente onde demanda aquilo. Aquela comunicação está na dose certa dentro daquele ambiente. Em um exército, a energia é extremamente masculina, a comunicação vai ser masculina, ela não vai ser afetuosa, ela não vai ser vulnerável. Numa guerra, segundos fazem diferença. Segundos fazem diferença. A comunicação masculina, então, ela tem o objetivo, claro, pragmático. Ela não está pensando em emoções. Ela não está pensando em fazer o outro se sentir bem. Ela não está pensando em fazer o outro ser acolhido ou curar coisas no outro. Está pensando em obter um resultado, de conquistar um território, seja ele físico, psíquico ou espiritual. Essa é a comunicação masculina. A comunicação masculina é assim. Naturalmente, os homens, né, biologicamente homens, genética XY, isso é muito claro. Isso é binário e a natureza é binária, dia e noite.
Não existe uma mescla entre Sol e Lua. Então, quando o propósito é feminino, é o oposto complementar da comunicação masculina, essa comunicação vai obter características diametralmente opostas e complementares à comunicação masculina. Eu acabei de dar um exemplo prático do que é uma comunicação masculina intensa. Por exemplo, comando militar. Comando militar é uma comunicação intensamente masculina. Comunicação feminina é oposto e complementar a isso. E tão poderosa quanto. Isso eu quero deixar muito claro na aula de hoje, porque até muitas mulheres ainda acreditam que o feminino é fraco. O feminino é infinitamente poderoso. Quando as minhas alunas, elas entram no feminino e elas aprendem a atrair sem se esforçar, me digam uma coisa. Quem é mais poderoso? Quem luta, 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 luta e conquista, ou quem, sem esforço algum, atrai, 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 atrai e conquista o mesmo resultado. Quando a gente olha no macro, o feminino muito bem estruturado, consciente de si, é extraordinariamente poderoso. Extraordinariamente poderoso. Isso é uma premissa que eu preciso que vocês, homens e mulheres, entendam do poder que o feminino tem e que pouquíssimas pessoas sabem usar. O difícil é ativar o feminino, porque o feminino é uma permissão. É muito mais fácil ativar o masculino. Então, propósitos que são femininos, por exemplo, intenção de aliança, intenção de dissolução de conflitos, intenção de diplomacia, intenção de estudo, de ensino, intenção de empatia, de entender as emoções, os sentimentos do lado de lá, intenção de afetividade, de demonstrar valor para o outro, isso é afeto. Então, percebam que o feminino é suave. O feminino tem uma característica de suavidade. A comunicação feminina, então, ela é suave. A matriarca é leve, ela é tranquila, ela é suave. É por isso que eu digo em muitas aulas que uma das virtudes matriarcais mais desejadas pelos homens é a tranquilidade. Porque o mundo dos homens, o mundo masculino, não é nem dos homens, o mundo masculino é de combate. Seja você homem ou mulher, se você está no mundo, você está usando energia masculina de combate. Você está na competição, você está no ringue. Não tem suavidade. Se você está numa reunião de diretoria, é porrada para tudo quanto é lado. É luta de Muay Thai, é jiu-jitsu. Entendeu? Ganha quem é o melhor lutador. Ponto final. Então, a essência da comunicação feminina é no seu modo de ser suave para obter segurança entre as partes envolvidas. Por quê? Porque segurança é o objetivo maior da energia feminina. A energia feminina existe para obter segurança. Isso significa que ela foge do conflito. A energia feminina não gosta do conflito. Por isso que é muito importante homens e mulheres dominarem as duas energias. O que é um patriarca? É um homem extremamente masculino que aprendeu a dominar o feminino. O que é uma matriarca? É uma mulher extremamente feminina que aprendeu a usar o masculino. A Grace falou, nesse momento o Lucas está usando comunicação feminina. Perfeita observação. Estou usando comunicação feminina para ensinar sobre comunicação feminina. Essa comunicação, uma dúvida que pode aparecer na nossa mente é a seguinte. Essa comunicação ela é muito maior do que relacionamentos pessoais, então, Lucas? Sem dúvida nenhuma. A comunicação feminina é o que evita guerras, é o que educa as próximas gerações, é o que cria amizades, vínculos informais, vínculos formais também, grupos coletivos e sociais de interação, né, e de cooperação. Disso nascem as instituições e, claro, uma das instituições mais antigas e sacralizadas pelo divino é o matrimônio. Então, o grande ápice da energia feminina foi a criação, a invenção da instituição matrimonial que antes, nas épocas bárbaras, antes da gente se tornar civilizado, antes da gente se tornar homo sapiens, não existia matrimônio. O matrimônio foi uma invenção da energia feminina, que buscava segurança.
Esse é o matrimônio sagrado. Como é que, então, a gente pode usar a comunicação feminina na prática na vida? Como que ela pode ajudar a gente na prática, que eu falei, fui no macro, agora vamos para o micro. A comunicação feminina ela é extremamente efetiva, especialmente, pessoal, e nada é absoluto nesse mundo, só Deus é absoluto. Aqui a gente está falando de assuntos relativamente importantes. Nos relacionamentos, a comunicação é importante, então a gente está falando de comunicação feminina e masculina. Mas a comunicação feminina é extremamente valiosa e poderosa em ambientes seguros, onde a vulnerabilidade ela é bem vista. Ela não é vista como uma fraqueza. Se você tentar usar a comunicação feminina com um agressor, por exemplo, um narcisista, um psicopata, ou uma narcisista, você vai ser totalmente devastado e invadido. E isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem quando eu explico da comunicação feminina, né? É que tem um contexto para ela ser utilizada. Tem um contexto para ser utilizada. A comunicação feminina só pode ser utilizada no ambiente seguro. Quando eu estou num relacionamento com uma pessoa que é tóxica, esse ambiente não é seguro. Isso significa que a comunicação tem que ser masculina. Percebam a diferença de tonalidade que eu acabei de demonstrar. A comunicação masculina ela é severa, ela não é suave. Quando eu estou me interagindo com pessoas imorais, corrompidas e tóxicas, eu tenho que usar a comunicação masculina, senão eu vou ser invadido. Quando eu estou em um ambiente seguro, que a vulnerabilidade é bem-vinda, a afetividade é bem-vinda, aí a permissão para o uso da comunicação feminina se faz presente. Eu não tô bravo, não. Eu só tô mostrando para vocês a diferença entre um tipo de comunicação e outra. Por que comunicação feminina funciona em relacionamento conjugal? E isso é o que eu quero ensinar para vocês na nossa aula de hoje. E agora tem um parênteses muito interessante aqui. Quando uma mulher usa comunicação feminina, é mais poderoso do que quando um homem usa. Quando um homem usa comunicação masculina, é mais poderoso do que quando uma mulher usa. Mas ambos podem usar. Vamos dizer que quando um homem usa comunicação masculina, ele consegue até o nível 10. A mulher consegue até o 7, 8. Quando uma mulher usa comunicação feminina, ela consegue até o nível 10. Um homem consegue até o 7, 8. Ele não consegue chegar naquele nível máximo. Se você quiser ver essa aula desde o começo ou rever ela infinitas vezes, a minha forte recomendação é que você vai na minha bio, clica no link que está lá e assina a minha plataforma de aulas Segredo dos Relacionamentos. Qual que é o maior erro nessas práticas da comunicação feminina? Pessoal, o óbvio do óbvio. Praticar o oposto. Que é o quê? Dar crítica, dar comando, querer controlar, querer dizer o que tem que fazer. Na hora que você está sentindo que ele está se afastando, você vai dar mais afeto, achando que se você der mais afeto, ele vai retornar afeto, e na verdade, você dá mais afeto, ele se afasta mais rápido. Isso são todas maneiras de se comunicar de maneira violenta, são comunicações masculinas sombrias, é violência isso. E faz o homem simplesmente se afastar. Sempre que a mulher perde a consciência, ela vai ser tomada pelo inconsciente masculino dela. Toda mulher tem um inconsciente masculino. Só que como ela foi tomada por esse masculino, ela não está no controle. Então esse masculino é um masculino descontrolado. Eu chamo isso de masculino sombra. O Jung chamava isso de ânimos. A-N-I-M-U-S. Ânimos. O ânimos é o reservatório de compulsões masculinas que toda mulher precisa aprender a processar. Quando ela é tomada por essa energia sombria masculina, ela usa uma comunicação masculina violenta. Isso gera atrito, isso gera conflito, isso gera debate, isso gera guerra no relacionamento. Quando os conflitos acontecerem, você tem que se afastar. Tá, tudo bem, Lucas, escorreguei, usei comunicação masculina, deu ruim demais e agora, cara, a gente está num clima horrível, o que eu faço? Você se afasta, espera a emoção passar, porque se você for agir e comunicar com emoção, vai vir de novo comunicação masculina, porque vai inverter a polaridade e você vai ficar inconsciente, tá? E aí você retoma o diálogo com comunicação feminina
a partir do último momento construtivo que vocês tiveram antes de brigar. É como se você pegasse aquela parte da briga e deletasse. Isso é perdão. Você pega aquela parte da briga, deleta e rebobina a fita e volta para um momento onde a briga não existia. Você rebobina até um momento, você volta para um momento onde ainda vocês estavam conversando como adultos. E aí, a partir desse ponto da comunicação e do diálogo, você reinicia, perdoando aquilo que tem acontecido, esquece aquilo, esquece a treta e volta para um momento onde o diálogo estava construtivo e recomeça falando de maneira com comunicação feminina, tá?